tarde. Vamos hoje começar mais um vídeo aula. O nosso vídeo aula de hoje é sobre raiz quadrada, são os quadrados perfeitos, e raiz quadrada aproximada com um número decimal. Primeiro, nós temos que conhecer os quadrados perfeitos. Quais são os quadrados perfeitos? É o produto de dois fatores iguais. Por exemplo, 0 vezes 0, 0. 0 é um quadrado perfeito. 1 vezes 1, 1. 1 é um quadrado perfeito. 2 vezes 2, 4. 4 é um quadrado perfeito. 3 vezes 3, 9. 9 é um quadrado perfeito. E assim segue. E aqui na parte de baixo é raiz quadrada aproximada com uma casa decimal depois da vírgula. O que é isso? Aqui nós temos os quadrados perfeitos. São os produtos dos fatores iguais. 4 é um quadrado perfeito. Quem vem depois do 4? É o 5. 5 é um quadrado imperfeito. Aí depois do 5, 6 é imperfeito, 7 é imperfeito, 8 é imperfeito, 9 é perfeito. E assim segue. Quem vem depois do 1? 2. 2 é um quadrado imperfeito, 3 é um quadrado imperfeito. Nós temos que saber pelo menos isso. Quais são os quadrados perfeitos e quais são os quadrados imperfeitos. Primeiro. Segundo, saber que a raiz quadrada de 3 é um número maior do que 1 e menor do que 2. Raiz quadrada de 5 é um número maior do que 2 e menor do que 3. Aí você testa. Raiz quadrada de 2 é maior do que 1. É 1,1 não é? 1,2 você vai testando, tá? 1,96. Então o que mais se aproximou. Então raiz quadrada de 2 é exatamente 1,96. Raiz quadrada de 3 também é um número maior do que 1 e menor do que 2. Então deve ser 1,7, eu acho. 1,7. 7 vezes 7, 49 vai 4. 7 vezes 7, 4, 11. 1 vezes 7, 1 vezes 1. Pronto. 2,89. Então raiz quadrada aproximada de 3 é 1,7. Então você descobre qual é o número e depois coloca o número depois da vírgula e sai testando. Bem no livro na página 53 está mostrando aí, ó. Ele começou com 5,41, 5,4, 5,5, aí vai testando. Aí você pega o número que mais se aproxima. É o que mais se aproxima exatamente porque é um quadrado imperfeito. Não existe um número que é multiplicado por ele mesmo de 3. É por isso que eles são chamados de quadrados imperfeitos. Tem alguns exemplos resolvidos no livro, ele mostrando como é que se calcula. Então você vai para a tentativa. Aí se eu quero raiz quadrada de 30, por exemplo, eu sei que vai ser o quê? Um número maior do que 5, menor do que 6. Porque 5 vezes 5 é 25 e 6 vezes 6 é 36. É um número maior do que 5 e menor do que 6. Aí eu começo a testar. 5,1 não dá. 5,2, aí eu vou testando. Ao que mais se aproximar. Não vai dar exato. Se é um quadrado imperfeito, é exatamente por isso que não dá exato, porque é imperfeito, ok? Então por hoje é só. Mais uma vez, quadrados perfeitos. Raiz quadrada dos quadrados imperfeitos com uma casa decimal, ou seja, com um número depois da vírgula. É aquele que mais se aproxima. Aproximado, não vai dar exato, é o que vai mais se aproximar. E você sai testando, fazendo as continhas. Então, raiz quadrada de 5 é um número maior que 2. Aí você testa, será que é 2,1? Não sei. Será que é 2,3? Será que é 2,4? Você vai testando. O que mais se aproximar é a raiz quadrada aproximada, ok? Por hoje é só e tenha todos uma boa tarde e boa atividade.